Olá! Hoje nós vamos falar sobre terapia e fé. Será que um cristão deve fazer terapia? Será que Deus aprova esse tipo de conduta? Afinal de contas, a minha fé não deve ser suficientemente grande e forte para conseguir romper todos os obstáculos e dificuldades que nós temos na nossa vida? Fica ligadinho aqui comigo até o final desse vídeo, que nós vamos esclarecer todas essas dúvidas. Antes de mais nada, eu quero me apresentar. Eu sou Carol Rios, sou psicanalista, sou cristã, mãe, esposa e tenho de fato uma vida que tem um dono, e o meu dono é o Senhor. 26 anos de caminhada no Evangelho, né, conhecendo Jesus, mas também enrolada, embaranhada nessas teias que a religiosidade armam à nossa volta e nos aprisiona. E parte desse emaranhado foi a crença de que a minha fé tem que ser suficiente para tudo, para me curar, para prover as minhas finanças, para fazer com que a minha vida, a minha família seja plena. Enfim, esse é o mundo ideal. Mas uma coisa que a religião, não só a religião evangélica, mas muitas outras, não conta para gente, não faz a gente entender, é que nós não somos um produto do agora. Aquilo que nós somos, aquilo que nós carregamos, é o conjunto de toda uma construção, não só da nossa vida, mas também de toda a nossa linhagem, dos nossos antepassados. E quando a gente fala de antepassados, nós falamos de heranças que por eles são deixadas, heranças espirituais, heranças comportamentais, heranças genéticas, tudo isso faz parte de um todo. Durante esses meus 26 anos de caminhada dentro, né, da caminhando com Jesus, conhecendo a religião evangélica cristã. Por que eu falo conhecendo a religião? Porque Jesus não é a religião. Jesus não é uma religião, Jesus não é uma doutrina, Jesus não é uma regra. Jesus, ele é o próprio Deus. E como o próprio Deus, ele quer se manifestar e o seu objetivo principal desde o início foi nos resgatar para este relacionamento de pai e filho com o Senhor que foi perdido lá no Éden. Mas aí essa história do Éden é um vídeo, é um assunto para um outro vídeo. E durante todo esse caminhar dentro da religião, né, da religião cristã, da religião evangélica, não vou nem falar religião cristã, mas da religião evangélica, hoje eu consigo perceber e ver como que crenças são formadas através da deturpação da palavra, nos colocando medo, nos colocando pavor. E tudo aquilo que é colocado teoricamente para criar regra, para criar disciplina, acaba fazendo com que a gente se distancie do verdadeiro Jesus, da verdadeira palavra, porque Jesus é simples, Jesus sempre foi simples. E quando a gente traz essas questões de saúde mental para dentro das igrejas, para a vida de um cristão, de uma família cristã, ainda existe muitos tabus, ainda existem muitos preconceitos. Não é estranho da gente, não é estranho, não é incomum da gente encontrar pessoas que associam crises depressivas, crises de ansiedades a possessões demoníacas. Não que isso não aconteça, de fato existem, em alguns casos específicos, influências malignas por detrás disso. Mas nem sempre é assim. Quantos pastores a gente sabe, a gente conhece que se suicidam? Filhos de pastores, mulheres de pastores que se suicidam. Eu já atendi vários casos assim, pastores com depressão, pastores com ansiedade, pastores com pensamentos intrusivos ao suicídio. E aí você pode me perguntar, ué, mas não é pastor? Teoricamente, não é aquele que está mais próximo de Deus do que toda a igreja? Sim, acontece que quando a gente se relaciona com Deus, a- nós fomos ensinados a, a desfragmentar a construção do ser humano. A gente coloca o espiritual em uma caixinha, a gente coloca o corpo em outra caixinha e a gente coloca a alma em outra caixinha. Quando na verdade não é assim que funciona. Deus nos fez único, Deus nos fez completo.
E quando a gente caminha em lugares com pessoas que acreditam que é necessário desfragmentar tudo isso, a chance de que você olhe só para uma área é muito grande e negligencie outra. Por que que na maioria dos casos, quando a gente vê pessoas com doenças mentais dentro da igreja, é muitas das vezes é associada essa doença mental a uma possessão demoníaca, porque eles não têm conhecimento, eles não têm domínio daquilo, eles nicham tudo só no na caixinha do espiritual. A alma fica para lá, a alma se alimenta com aqueles louvores mais deprimentes que só faz afagar o seu ego, né, que alimenta de fato ali a sua alma, o seu ego, mas que na verdade não solucionam tudo. Eu quando eu fui estudar a psicanálise, eu não fui estudar na intenção de fazer uma transição de carreira, eu já estava dentro de uma empresa há quase 10 anos, como gerente de operações, posso dizer que ali estava o auge basicamente, né, praticamente o auge da minha carreira dentro daquela empresa na época. Mas eu fui para me conhecer, para resolver as minhas dores, porque as palavras proféticas, parecia que aquilo não funcionava, parecia que tudo aquilo que Deus falava para mim não se cumpria, as coisas não aconteciam. Aquela dor aliviava só no momento que eu estava ali no culto, quando eu voltava para casa, aquela angústia, aquela opressão, voltava tudo de novo. Foi quando eu comecei a descobrir. Deus veio trazendo para mim conhecimento, pessoas, que foi abrindo os meus olhos e mostrando que, como um todo, eu preciso tratar, eu preciso cuidar de todas as áreas, principalmente da minha alma, das questões da minha alma. E é aí que entrou a terapia. Comecei a estudar, fiz terapia, tratei muitas coisas, resolvi muitas questões e gradativamente, de uma forma muito natural, essa transição de carreira aconteceu. Saí do curso, já deixei o emprego em que eu estava para me dedicar totalmente nessa área de terapia. E durante muito tempo eu tinha essa dúvida de que de fato a terapia vai trazer de relevância para o reino de Deus. Eu sempre fazia essa pergunta para o Senhor: Senhor, o que que esse meu trabalho, né, como psicanalista, como terapeuta, vai acrescentar, vai agregar no reino de Deus? Por que que eu perguntava isso? Porque quando a gente está com paciente, está com cliente em sessões de terapia, tudo se volta literalmente para ele, né? É um momento meio que egocentrado. Você vai levar tudo ali para ele. Trabalhar essas demandas, trabalhar questões, coisas que são boas, coisas que não são tão boas assim. E eu ficava me perguntando qual que é a lógica, qual que é o ganho do reino de Deus com isso. Até que um dia eu consegui obter uma resposta do Senhor. E a resposta do Senhor foi: a minha igreja, ela está imatura. Ela é imatura. E por que que ela é imatura? Por conta das dores que ela carrega desde a sua infância, da sua história. Essas heranças espirituais, heranças comportamentais, heranças genéticas que vêm lá da sua linhagem, coisas que a gente só vai alimentando como se fosse um bichinho de estimação, fazem com que a gente não consiga avançar, crescer em graça, crescer em conhecimento, amadurecer o suficiente para assumir o lugar que Deus tem para cada um de nós. Prova disso, nós vemos hoje dentro da os líderes, né, de grandes movimentos, grandes religiões, a gente consegue olhar e ver aquele perfil narcisista, aquela coisa que você vê que é sempre voltada para o homem, de Deus está tão vazio e é sempre voltada para o homem. Isso mostra o quê? Alguém imaturo, imaturo nas suas emoções, adoecido, porque quando você está doente emocionalmente, você não cresce, não adianta insistir. Você não consegue crescer como pessoa, você não consegue avançar como. E ainda que você consiga crescer em alguma área da sua vida, você precisa fazer muito esforço para permanecer naquele lugar, para manter aquele crescimento. Porque a tendência é de que a gente fique o tempo inteiro tendo ações, comportamentos conduzido pelo nosso estado emocional. Então, quando eu me dei conta disso, quando essa clareza veio, para mim foi assim, ó, fantástico. Porque dali eu comecei a descobrir o porquê que até em questões espirituais a gente, como igreja, não consegue avançar.
E naquele dia eu comecei a fazer uma retrospectiva de toda a minha caminhada com o Senhor. E eu comecei a lembrar de que basicamente 80% das vezes em que eu ia para o culto, em que eu ia para algum evento, em que eu estava orando, em que eu estava jejuando, os propósitos, os motivos das orações, os motivos dos jejuns estavam sempre voltados para as dores que eu carregava. Era problema no casamento, era dor de rejeição, era dor disso, era dor daquilo. Não que a gente não deva levar isso ao Senhor. É óbvio que nós temos que levar. A palavra de Deus diz, né? Temos que lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. A gente tem que levar, afinal de contas, ele é o nosso melhor amigo. E se eu não puder levar as minhas demandas para o meu melhor amigo Jesus, para quem eu vou levar? O problema é que essas demandas tinham altares dentro do meu coração que era para elas. O tempo que eu passava lamentando, chorando, reclamando, eu poderia talvez estar em um momento de adoração, de intimidade, de profundidade no conhecer a Deus, no me relacionar com o Espírito Santo, em permitir que ele visitasse a minha alma com cura, com restauração, e eu talvez não ficaria patinando durante tanto tempo, levando tanto tempo para entender qual que é o meu propósito, para que eu nasci, para que o Senhor me fez, para que o Senhor me quer. Não é assim que você fica? Fala sério, escreve para mim aqui nos comentários. Diz para mim se isso está fazendo sentido para você, porque para mim faz muito sentido. Faz muito sentido olhar e ver que Deus está fazendo com que a igreja volte-se para dentro de novo. Entrar no quarto, como Jesus disse, né? Quando você for buscar, quando você for orar, ore a Deus em secreto, vá para o teu quarto, fecha a porta. E o Deus que te vê em secreto te recompensará em público. Quando eu vejo o Senhor falando isso, eu vejo o Senhor dizendo assim: ó, olha para dentro. Olha para dentro de você, você está procurando Deus, olha dentro de você, Deus está aí, mas por que que eu não consigo ver Deus aqui? Por que que eu não consigo ver Deus do lado de dentro? Porque a única coisa que eu evidencio do lado de dentro são as minhas confusões emocionais, são as dores que eu carrego, são os traumas que eu carrego, que muitas das vezes a gente não sabe nem dar nome, não tem noção que isso existe e que é isso que está afetando diretamente a nossa vida, tanto espiritual como quanto pessoa, impedindo a gente de desfrutar e de receber bênçãos que já são dadas a nós por direito, direito de cruz, direito de herança. Eu lembro de muitas das vezes falar assim para Deus, falar: Senhor, eu me sinto como o irmão do filho pródigo. Eu estou na tua casa, relaciono com o Senhor, trabalho para o Senhor, me envolvo nas coisas que é do reino de Deus, mas eu não consigo desfrutar de nada. Eu não consigo olhar para nada do que tem aqui e ver que isso é meu, que é meu por direito, é meu por herança, que eu tenho que tomar posse e me apropriar. E de novo veio a resposta. É porque emocionalmente você é imatura demais para entender. Emocionalmente você tem fraturas demais, muitas fraturas que fazem com que você não tenha resistência e estrutura suficiente para receber aquilo que já está reservado para você. E quem sabe você está assim hoje? Você entrou nesse vídeo aqui, apareceu para você e você veio aqui pensando: e agora? Eu não aguento mais esperar. Eu não aguento mais acreditar no que essas pessoas falam, porque parece que comigo nada acontece. Acontece com todo mundo. É o outro que acaba de chegar do mundão, todo quebrado, todo arrebentado, e parece que ele vem como filho pródigo, Deus dá tudo para ele, Deus faz tudo para ele, e eu tô sempre indo pro final da fila. Quando parece que tá chegando a minha vez, acontece algum movimento e eu sou levado pro final da fila de novo, nada acontece na minha vida. Talvez tudo isso esteja acontecendo porque você precisa começar a olhar para dentro, olhar para suas emoções. E é nisso que eu quero dizer para você que Jesus foi um dos maiores terapeutas, aliás, foi o melhor terapeuta que a gente podia ter como referência. Quando você começa a ler as passagens bíblicas, você vai vendo que tudo que Jesus fazia, até mesmo os milagres que ele fazia na vida das pessoas, aqueles milagres que estão ali detalhados, né, estão detalhados de forma bem clara, você vê que antes de Jesus operar o milagre, Jesus buscava o quê? Relacionamento com a pessoa.
Jesus perguntava o que a pessoa queria. Jesus dizia para a pessoa, como aquela mulher no tanque de Betesda: olha, você tem, o marido que você tem não é seu. Jesus trazia a pessoa para esse lugar de: olha para como você está, não dá para te abençoar assim, não dá para liberar para você tudo que eu tenho para liberar se você continuar desta maneira, porque alguém que é emocionalmente fragilizado, infantilizado, vai destruir absolutamente tudo que Deus der, por menor que seja aquilo que Deus esteja dando. Então, você pode dizer: ah, mas se é tão simples assim, por que que as igrejas, por que que a religião não vem e diz isso pra gente? Por que que a religião não faz um trabalho de trazer para a igreja, para a membresia ali, essas questões de saúde mental, de relacionamentos? É muito simples, gente, é muito simples. Porque quando você está curado na sua alma, quando você está totalmente amadurecido, você começa a perceber e descobrir que você é livre e não há nenhum tipo de aprisionamento emocional ou psicológico que é capaz de detê-lo. Então, para muitas religiões, não é importante ter pessoas livres, não é importante ter pessoas curadas, bem pelo contrário, é importante a gente manter todo mundo escravizado, todo mundo aprisionado aqui, porque se não tiver esse povo aprisionado, o negócio acaba. O negócio acaba. E isso não é só em uma religião específica. Isso é em tudo, gente. Isso é um sistema. Quando a gente olha para esse sistema político, olhe para o sistema religioso e veja que só vai mudar os CPFs e os CNPJs, mas o sistema funciona do mesmo jeito. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor veio para nos libertar e em Cristo nós somos verdadeiramente livres. Jesus fala assim: olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se Cristo, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu pergunto para você que está aí há 30, 40, 50 anos dentro de uma religião, se sentindo aprisionado, se sentindo amarrado, será que de fato você já conheceu o Cristo que liberta? Ou tudo que você conhece hoje são as algemas da religião? São as regras, a cartilha da doutrina da religião que você frequenta. Cristo quer nos libertar. E a primeira liberdade que Cristo quer trazer para a gente é a liberdade da nossa alma. Quantos estão dentro da igreja, mas estão aprisionados de forma almática? O diabo adora isso, o inimigo adora isso, porque alguém que emocionalmente não tem estrutura, não tem resistência, mantém as portas abertas para que o inimigo entre, cause confusão, cause bagunça. E aí vem sentimento de rejeição, de culpa, entra as ansiedades, entra as depressões, e aí começa aquele bololô do que é espiritual, com o que é mental, com o que é químico, com o que é físico. E quando você menos pensa, você está num estado pior do que antes. Então eu quero trazer você para cá hoje, trazer você para essa verdade. Ah, Carol, mas você não é de igreja nenhuma? Claro que sou. Continuo na igreja, continuo fazendo parte do corpo de Cristo, mas hoje eu digo para você que eu estou liberta das garras da religião. Estou liberta das garras da religião e a primeira coisa, o primeiro passo que eu dei, que me levou para esse lugar de liberdade emocional e psicológica, foi quando eu comecei o meu processo terapêutico. Foi quando eu comecei a olhar e ver que eu não era composta só da oração. Quando eu comecei a olhar e ver que eu não era composta só do jejum, que eu não era composta só da fé, e até mesmo para mim usar a minha fé, eu precisava ter estrutura para aquilo. Porque a fé sem obras, ela é morta, mas fazer obra sem fé também não funciona coisa nenhuma. E foi o que eu fiz durante muito tempo. Então, não endemonizem mais a terapia. Não demonizem mais um psiquiatra. Se você não está bem, se você sente essa necessidade de que, olha, eu não estou dando conta sozinho, as orações não estão sendo suficiente, os jejuns não estão sendo suficiente, você precisa fazer alguma coisa por você.
Se a oração do pastor, se a oração do padre, se a benzendeira não está funcionando mais, é sinal que você precisa tomar um outro caminho e buscar um outro tipo de ajuda. Não que não valha as orações, não que não funcione as orações, as rezas, as preces, aquilo que você acredita. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que se você não olhar para o seu estado, seu nível de aprisionamento emocional e psicológico, você nunca vai conseguir desfrutar dessa liberdade que Cristo tem para oferecer. O meu pastor ele sempre fala, né, que na Bíblia não fala que é pecado você beber, não fala que é pecado você fumar. E para mim isso era muito confuso, porque eu aprendi que era pecado e que você ia para o inferno sim. Se uma pessoa ali tá fumando, tá bebendo, se ela morrer, ela vai para o inferno mesmo. Eu cresci dentro, né, na minha caminhada cristã, aprendi isso. E quando eu cheguei nessa igreja, que o pastor traz essa palavra, ele traz Jesus na simplicidade que Jesus é, da forma simples que Jesus tem. Jesus não faz malabarismo para nada. Jesus é simples, simples. Quando ele começou a trazer isso, eu ficava pensando assim, meu Deus, mas como que fica agora aquelas pessoas que fumam, que bebem, se não é pecado, mas estão dentro da igreja, não é lícito? Veio tanta confusão na minha mente. E aí eu lembrei dessa palavra de novo. Se verdadeiramente Cristo vos libertar, vós sereis livres. E por onde que nós somos livres? É pela oração do pastor? Não. É pelo jejum da irmã do ciclo de oração? Também não. A nossa liberdade vem pela palavra. É conhecendo o Cristo da palavra, o Cristo vivo, o Cristo ressurreto da palavra, que nós somos livres, que nós somos libertos, que nós somos curados, que nós somos transformados. Mas para que eu consiga me alimentar desse alimento sólido, desse alimento puro, desse alimento verdadeiro, eu preciso buscar um mínimo de estrutura emocional e psicológica. Porque se você quer andar pela lei você vai ser julgado. É assim que o apóstolo diz. Mas se você quer andar pela graça, viva na graça, não simplesmente de graça, mas viva da forma simples como Jesus quer, em liberdade. Então, quem sabe você está aí do outro lado pensando, ai meu Deus, será que eu tô endemoniado aqui porque eu tô com depressão, eu tô com isso, eu tô querendo me matar e estão orando e nada acontece, as coisas não mudam. Busque ajuda. Deus trabalha de multiformas. E uma das multiformas que Deus trabalha é através do homem. Através do homem eu posso ver Deus manifestado. Eu posso ver Deus agindo através de uma pessoa. E tem caminhos que a gente precisa passar de fato, porque é o processo que vai gerar em nós a maturidade necessária para a gente viver aquilo que Deus tem para nós. Ah, mas então eu vou largar a igreja e vou fazer só terapia. Não, lembra que eu falei que é os três? Não adianta a gente querer olhar só para a alma, só para o espírito ou só para o corpo, nós precisamos cuidar dos três. Chega, decide isso hoje, decide que chega, dá um basta nisso, dá um basta desses aprisionamentos que você vive, dessas opressões que a gente vive, de doutrinas humanas, de regras humanas que não tem nada a ver com Jesus. Essas regras, essas doutrinas que ao invés de nos aproximar de Deus, acaba costurando aquele véu que Jesus rasgou no dia da cruz, da crucificação. Dá um basta nisso, se levanta. Olha as oportunidades que Deus tem dado para você, oportunidade de se refazer. Quando Jesus cura o cego, a Bíblia fala de uma passagem em que Jesus ele, ele vai curar um cego de 38 anos, que aquele homem era cego, ele era um cego de nascença. A Bíblia fala que Jesus cuspe na lama, faz um lodozinho e passa nos olhos daquele cego e manda o cego ir se lavar. Olha o processo. Jesus poderia ter falado para ele, como falou para outros: ser curado. Veja, se abra os seus olhos. Mas Jesus fez o que com aquele homem? Relacionou-se com ele. Jesus conversou com ele. E é através desse relacionamento que a gente vai adquirindo não só cura, mas amadurecendo. A gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo em graça, em conhecimento, criando resistência
para que a gente não volte para os estágios anteriores de onde saímos. Então, assim, ó, analise de fato o que tem prendido você nessa situação, o que tem impedido você de avançar e buscar ajuda e se entregar de verdade para um processo de cura. O que tem impedido você de dar um basta nisso que você está vivendo. Não dar um basta de chutando balde, fazendo besteira, mas dar um basta de dizer: olha, eu não aceito mais ficar aqui. Eu sirvo um Cristo que é vivo, um Cristo que ressuscitou mortos, um Cristo que operou tantos milagres. Por que, que eu estou nessa condição? Por que, que eu tenho que ficar vendo todo mundo passar na frente e eu não? Está na hora de você dar um basta. E comece dando um basta hoje no preconceito. Começa dando um basta hoje na religiosidade, nessas doutrinas humanas que nos prendem, que nos aprisiona. E eu tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. E de fato você vai conhecer o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que deu a sua própria vida por amor de mim e a você. A intenção do Senhor não é somente nos salvar, não é somente fazer com que a gente largue as coisas do mundo, que o princípio Jesus, ele quer relacionar-se conosco, não é apenas fazer um milagre e ir embora, ele quer relacionamento. Então, se permita viver isso. Se permita viver esse relacionamento de uma forma inteira, de uma forma intensa, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Nós ficamos por aqui. E antes de você ir embora, por favor, hein, se inscreva no canal, deixe o seu like e fique ligadinho que logo logo nós teremos mais vídeos. Que Deus abençoe.